Bom, agora a gente vai fazer, então, um bloco geral de perguntas, acho que sobre qualquer um dos assuntos apresentados, qualquer uma das apresentações. E, a princípio, a gente terminaria meio-dia e pouquinho, mas dá para estender um pouquinho. Então, acho que é essa hora também de levantar dúvidas. Eu vou começar por uma bem simples, que diz, que diz respeito à tua apresentação, Flávio. Acho que a gente muito rapidamente passou ali por 4 passos básicos, né, para implantar a área de compliance e tal. Vocês têm algum tipo de material escrito, um manual mais detalhado, um passo a passo, algum documento com recomendações? Se não tiver da KPMG, tem um que vocês indiquem? Ou, enfim, a gente pode pensar em construir, porque a Brausky já fez alguns manuais, né? A gente fez o manual de implantação do modelo de OS, então estou pensando que é um assunto que vale a pena aprofundar um pouco, e se você tiver algum material de referência, eu pediria que mandasse para a gente, tá? E as apresentações, logicamente. Bom dia, obrigado pelas apresentações aí. Eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre esses slides, são complementar dela. Me parece, em especial para o nosso setor de OS, um quinto passo fundamental, me parece complementar, está relacionado aos 2 últimos, o intercâmbio e troca de experiências de compliance de organizações do setor semelhante. No nosso caso, quer dizer, dezenas de organizações que, inclusive, têm uma série de coisas em comum e que executam, em grande medida, programas públicos. Eu acho que isso seria um quinto elemento interessante, que a própria Brausky cumpre um pouco essa função, né, de troca de experiência permanente para aprimorar o monitoramento, o aprimoramento constante das políticas de compliance. Então, nessa linha, até ficando uma sugestão à Brausky, isso vale não só para a área de compliance, todas as outras apresentadas, a gente buscar consolidar esse espaço permanente de troca de experiências, de modelos de sucesso entre uma e outra, para buscar esse aprimoramento constante. Tá. Não, legal. Acho que vou sentar, porque acho que isso que você comentou é bastante saudável, e eu acho que o caminho é o que vocês estão fazendo na Brausky, né, de ter uma associação e se reunir para essa troca de experiências, e às vezes o que funciona numa pode não funcionar na outra e vice-versa. Mas, respondendo, Alessandro, de maneira bem objetiva, não temos um manual ou um step-by-step de como instituir compliance, por uma razão muito simples, né? Não é uma receita formatada que você consiga colocar num produto, num pacote de serviços e fazer isso multiplicar por 5.000, tantas mil entidades que a gente até atende. Então, o que a gente tem dentro da nossa área de advisory, de consultoria, tem um time para assessorar as entidades, aí trabalha como um prestador de serviço, de fato, como um advisory, para assessorar as entidades num processo de instituir gestão e regras. Mas eu acho que... E a gente trabalha num primeiro passo, que a gente chama de gap analysis, né? Primeiro fazendo um diagnóstico, identificando o que já existe, por isso que eu coloquei ali como um passo... um dos pilares é identificar o primeiro que já tem, para depois fazer uma especificação um pouco mais robusta. E eu não quis falar nada especificamente para não parecer nada comercial, mas a gente faz esse tipo de análise e de gap para depois instituir. E o resultado disso vira um manual, um book de procedimentos e de recomendações. Mas ele não está formatado porque cada entidade pode ter uma carência ou até um foco de urgência diferente, né? Então, mas, por exemplo, a gente, se não for cliente de auditoria, por exemplo, a gente pode ajudar a desenhar um código de ética, ou a dizer o que precisa ter, ou quais as diretrizes que tem que constar num código de ética de boa prática de governança, né? O que deveria constar no seu programa de contratação de fornecedores de serviços, o que deveria constar no seu manual de práticas e políticas contábeis. E aí acaba sendo individualizado. Mas aí tem gente expertise para dar esse tipo de assessoria, digamos assim. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Claro. Não vou te passar o microfone, porque eu acho que eu quebrei. Tudo bem? Eu queria agradecer também, foi muito proveitosa a palestra. Não sei se o questionamento que vou fazer é muito apropriado, acho que é mais voltado para o Bonfá. Ah, você que usou os colares das mulheres, né? Me parece que a novela de remuneração de dirigentes acabou agora com o advento da nova lei 13.204, salvo engano, que fez alteração na 9.532, né? E agora as entidades do terceiro setor não precisam mais de qualificação de OS ou de OCIP para poder remunerar seus diretores, né? Ou dirigentes, a lei fala. Mas me parece que está tendo uma confusãozinha no seguinte sentido. Um dos requisitos para que essa possibilidade de remuneração sem perder a imunidade de isenção, um desses requisitos é que se respeite o valor da remuneração da localidade, né, que a entidade está sediada, e tem outro requisito também que fala que é 70% do piso do servidor público federal. O teto, desculpe, piso não, teto. E eu li alguma coisa, né, alguns artigos e tal, o SASE fez um comentário disso, alguns outros entendem que foi revogado, mas isso não está expresso na legislação. Eu queria saber se você já tem um posicionamento quanto a isso, né, uma vez que se lidar, o dia a dia seu é nessa área de imunidade, isenção em terceiro setor e Texas, né, enfim. Eu queria saber, só se agrega um pouquinho, né, ao que eu já estou tentando desvendar aí. Obrigado. Imagina. Obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, é bem uma bola dividida mesmo hoje, né? Não existe... Está nesse impasse da clareza na legislação, né? Porque trouxe essas... Acho que não está funcionando. Tá? Estão vendo? Você não quer responder, né? Estou ganhando tempo aqui. Não, então, assim, está meio bola dividida nesse aspecto. Eu acho que, de qualquer forma, foi um ótimo avanço, né, no sentido de vislumbrar a remuneração, efetivamente, do diretor, que tem uma função, né, porque antes estava atrelado ao que ele efetivamente exercia. Por exemplo, o reitor de uma faculdade, se ele dava aula, ele tinha o direito de receber alguma remuneração. Só por fazer a gestão, a diretoria, não. Ele até colocou assim, só por fazer. Atividades estatutárias mesmo, ali, né? Ações estatutárias. Mas já é uma super responsabilidade, e o cara vai ver do que também? Se ele efetivamente se dedicar, como muitos se dedicam e faz, o cara é obrigado a fazer uma sobrecarga de trabalho, porque aí ele tem que ganhar o dinheiro em outra ponta. Então, mas eu acho também importante você, de certa forma, todos aqui estão de boa fé, mas sempre tem aquele que atua de má fé, né? Então, para potencializar, agora que pode remunerar também, então eu vou colocar alguém politicamente lá naquela posição e turbinar a remuneração do cidadão. Então, eu acho assim, nossa visão interna lá foi um grande avanço, a previsão, e não sendo mais OCIP, que só nessas condições você teria a possibilidade de remunerar o dirigente. E a gente acha saudável também um limite, mas dentro do razoável do que é de mercado, e a legislação teve esse ânimo, né, de exatamente colocar alguns limites e travas para a coisa não ficar solta, para aquele que não é de boa fé também ter um parâmetro. Mas, de fato, ainda é muito novo, né? Ainda não está muito consolidado e todos estão fazendo a leitura, e a maioria dos clientes que eu converso, assim, de forma mais conservadora. Na dúvida, depois nem que se ajuste, né, futuramente, mas para agora já estava sem nada, né? Então já é melhor do que nada. Então... A lei mandava quase que a entidade era obrigada a burlar, né? A lei quase que forçava o administrador a remunerar de alguma outra forma, né? Outros caminhos aí. Não, alguns... exatamente, mas aí trabalha mesmo que a gente levantava de qualquer jeito, existia o risco, né, do benefícios indiretos, né? Então dava carro, dava celular. Mas foi com um amigo meu, tá? Não foi? Não, isso aí é a história desse nosso amigo aí. Só para complementar, eu tive recentemente um caso de auditoria, um cliente meu de auditoria, que a gente discutiu justamente isso. A diretoria, o presidente executivo era remunerado, sempre foi remunerado, e é a questão, porque às vezes os 70% do servidor acaba não sendo nem um salário razoável de mercado, né? Então, a discussão, e que a gente levou para a nossa área técnica dentro da KPMG, foi o que considerar razoável e que mercado é esse, né?
O nosso primeiro entendimento, e foi nessa linha que o Bonfá está colocando, de bom senso e de discernimento ético, de conservadorismo, na verdade, é de você usar o mercado que você atua. Se seu mercado de atuação é o terceiro setor, de fato, porque você é uma entidade que está representando algum cunho social, enfim, esse é o seu mercado de parâmetro de preço. E não território, não é território, qual é o preço de São Paulo, Nordeste. Quando a gente falou de campo de atuação, área de atuação, a gente interpretou internamente não como a região Nordeste, mas a área primária de atuação. Porque a discussão que a gente teve ali um pouco forte com a entidade foi que ela representava uma entidade de classe, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, que não é o caso, mas, sei lá, as empresas automobilísticas, né? Ou de instituições financeiras, uma associação que represente instituições financeiras. A remuneração estava atrelado à remuneração dos diretores executivos da instituição financeira, que não tem nada a ver com o seu mercado. Quer dizer, então, se o mercado financeiro paga altos bônus, altas remunerações, é uma especificação do mercado financeiro. Não é porque você é uma entidade que represente, ou uma associação que represente aquele mercado, ou defenda os interesses daquele mercado, que você poderia comparar a sua remuneração como diretor executivo àquele mercado, né? Os riscos são outros, as operações são outras, então a contrapartida de remuneração não caberia. Então, nós fomos para o lado de ter um bom senso e usar a viabilidade de remuneração do setor que ele atende, o setor primário. Se o setor é o setor social, então é desse tipo de remuneração que a gente entendeu ser razoável. Justamente por aquilo que o Bonfá falou, não ficar caracterizado uma saída indébita de recursos, né, via remuneração. A gente tem feito uma análise preliminar lá na nossa OS em relação ao novo marco regulatório das organizações sociais, que está previsto para entrar em vigor no começo de 2017. Perguntar se vocês acham, com essas mudanças em nível federal, já tem uma opinião, se acha que esse novo marco se mantém ou não, e se vocês já fizeram alguma análise, algum parecer das incidências que isso pode ter na nossa área de atuação. Já fizeram uma análise preliminar, enfim, dos impactos que pode ter, sobretudo na parte de governança e de compliance, na relação de organizações com o poder público, convênios, etc. Agora não vai ser mais convênio, né? Uma outra modalidade. Não, cara, a gente ainda, de fato, ainda não levantou a questão internamente, ainda não formou uma base para poder avaliar. Tá. Eu estava com a cabeça em outro lugar, porque eu estou aqui querendo fazer primeiro um cumprimento à iniciativa. Acho que é extremamente relevante essa possibilidade de discussão. Meu nome é Claudinelli, eu coordeno a área de monitoramento e avaliação da Secretaria da Cultura do Estado, portanto, nós temos parceria com, acho que quase todo mundo, né, que está aqui. E a gente não tem dúvida hoje de que a saída da crise passa pelo fortalecimento, pela melhoria da governança, da parceria, tanto das entidades quanto do Estado, por políticas consistentes de transparência e de conformidade e por uma maior visibilidade dos resultados finais. Então, na verdade, eu até achei interessante, no primeiro momento, fiquei pensando no link da apresentação, da sua apresentação, Bonfá, né, com o tema geral, e, ao mesmo tempo, fiz algumas correlações, porque né, nesse processo de crise, a gente recebeu, por exemplo, uma demanda do gabinete para atender aos órgãos de controle todo, que envolviam verificar nos
mais de 5.000 funcionários contratados nas parcerias em regime de CLT, quais eram empregados em mais de uma organização social, né? Quais tinham um registro em mais de uma OS. Nós também tivemos de checar quais desses profissionais também tinham projetos inscritos no PROAC, e aí não é a entidade, é a pessoa física do empregado da organização social. E, para o ano que vem, tudo indica que a gente, além desse tipo de levantamento, também vai conferir quais são, além de funcionários CLT numa organização social, também prestadores de serviço PJ em outras entidades. A Secretaria da Fazenda já veio nos explicar que é muito fácil fazer isso, tem toda uma conformação, e é bem na linha do que você mostra, do cruzamento de dados com várias bases, né, que conseguem conformar informações de CPF com informações de CNPJ. Então, quer dizer, a gente vive um momento de um controle muito mais rigoroso, e se a gente não tomar cuidado e não aumentar muito a governança dessas parcerias, no sentido de qualificá-las de fato como parcerias, a gente corre o risco de ser consumido por todo esse controle. Eu acho que esse é um ponto central, e aí o que eu queria mesmo, além de parabenizar a iniciativa, é aproveitar para reforçar a todos o convite. A gente já encaminhou a informação de que no dia 7, na semana que vem, a gente tem uma reunião e pedimos 2 representantes por organização social para discutir o aperfeiçoamento dos indicadores de cultura, e já pensando nos planos de trabalho de 2017, na mudança que a gente vai fazer do modelo analógico de fazer plano de trabalho para o sistema informatizado que nós desenvolvemos. Essa discussão acontece no dia 7 e também no dia 17 vai ter uma terceira data que vai ser agendada com os participantes. Além disso, a gente tem provavelmente no dia 28, a gente está aguardando uma confirmação do Ministério Público, mas, em princípio, 28 de junho, a discussão que já era prevista no início do ano, um pouquinho antes, com os conselhos das organizações sociais e os dirigentes a respeito de governança, e aí a pauta é a governança no terceiro setor, e a visão dos órgãos de controle, da Secretaria e das próprias entidades. A gente já comentou com a Abraosc que seria bem importante que a entidade viesse conversar, viesse fazer a apresentação nessa data. E eu acho que o quanto mais a gente somar esforços, né, por mais que não exista uma receita de bolo, como tirando o bolo tem para muito pouca coisa, né? Receitas vêm certinhas, e, no meu caso, nem essas certinhas funcionam muito, eu preciso confessar que não é a minha praia. Mas a gente tem vários referenciais que podem ser seguidos. Dentro do próprio conjunto de parcerias com as OS de São Paulo, nós já temos bons exemplos de governança no âmbito dos conselhos, no âmbito interno de gestão de RH, né? E eu acho que o compartilhamento dessas práticas vai ajudar entidades que têm um grau de amadurecimento menor e, às vezes, até uma baixa consciência da importância desse tema. Então, assim como houve essa pesquisa importante que vocês mostraram, acho que um olhar para dentro é bem necessário. E, para as outras referências que o terceiro setor mesmo vem desenvolvendo, o IBGC está construindo, com uma consulta pública, inclusive, um referencial de governança para o terceiro setor. O GIF acabou de construir um conjunto de indicadores que também ajudam a medir isso especificamente no terceiro setor. Então, acho que a gente tem essas referências para considerar, e uma agenda de trabalho, nesse sentido, mais do que nunca é importante. Obrigada. Você fala da 13.019. Só respondendo brevemente a questão da 13.019, né, do novo marco regulatório, a gente tem participado de várias conversas a respeito, e até onde a gente percebe... Bom, primeiro que teve a regulamentação federal, mas estados e municípios ainda nem todos fizeram suas próprias... Então, o Estado de São Paulo já, mas não sei, por exemplo, Rio de Janeiro, a gente tem nossos colegas que vieram de lá e tal, né, em Minas também, enfim.
Então, acho que, em tese, OSs não deveriam ser afetadas, é o que diz a lei federal, mas acho que também as leis estaduais, pelo menos, deveriam reforçar isso ali nas suas regulamentações, né? Mas tem algumas, o que a gente tem visto no Guri, por exemplo, o único ponto que tem gerado algum impacto é em relação aos FUNCADs, porque a gente tem algumas empresas que patrocinam via fundos municipais da criança e do adolescente, e alguns municípios, não me pergunte por quê, entendem que, com o novo marco regulatório, a doação dirigida passa a não ser mais possível. A doação dirigida é aquela em que a empresa coloca o dinheiro no fundo, dizendo, eu patrocino aquele projeto, e não simplesmente coloca no fundo a fundo perdido, porque as empresas elas gostam de ver para onde o dinheiro está indo e, enfim, confiam na transparência de determinadas organizações. E alguns conselhos municipais estão entendendo que, com o novo marco regulatório, como, uma vez que o dinheiro da empresa cai no fundo, ele passa a compor o orçamento municipal, que, portanto, isso poderia ser entendido como algo que tem que estar submetido ao novo marco regulatório. E a gente tem mais de 20 municípios que a gente tem patrocínio pelo FUNCAD, e grande parte deles está paralisando, porque eu acho que é por uma falta de entendimento. Esse foi o único ponto que a gente detectou de um real impacto assim. No mais, a gente acha que não, né, Claudinelli? Né? Mas, para quem tem esse tipo de recurso via FUNCAD, eu acho que é um ponto de atenção. Na verdade, eu ia falar muito parecido com o que ela completou. Assim. Meu nome é Ana Carolina, eu sou diretora executiva do Instituto Odeon, que é a OS que gera o Museu de Arte do Rio. E tenho uma experiência com terceiro setor há muito tempo, eu monitorava, no mesmo papel de Claudinelli, mas as OS de saúde do Rio de Janeiro. E que lá metade do orçamento da Secretaria de Saúde é por OS. Então, essa discussão da Lei 3.019 foi muito, na época, foi muito forte dentro do município, e a posição é a mesma, não pega, não entra no modelo OS, não tem um movimento do município no sentido de lei municipal recepcionando ou regulamentando em algum sentido, o entendimento é que realmente não cabe ao modelo OS. A lei municipal do Rio ela é muito parecida em termos de monitoramento do que foi trazido pela Lei 3.019, então, não é o caso. Mas é o que Claudinelli falou, mesmo não entendendo, já tem um posicionamento dos órgãos de controle, do Ministério Público, todos nesse sentido do balizamento de 70% do teto para os servidores, enfim. A gente lá lida com esse discurso antes mesmo dessa lei. A verdade é essa. E é isso que ela falou, a gente precisa de um movimento no sentido de mostrar para eles como é e o que realmente nos afeta e o que, inclusive, impacta na governança dessas entidades. Então, é mais uma questão de cultura, de conversa, de ensinamento, principalmente com os órgãos de controle, do que a gente simplesmente falar, não, agora a Lei 3.019 veio solucionar. Não é isso. Né? Eu acho que a discussão, como o Claudinelli falou, é outra. Obrigado. Meu nome é Everton Luiz, eu sou da JFAC de São José dos Campos,
E eu tenho uma pergunta a respeito do tema compliance. Nós começamos o trabalho na JFAC há mais ou menos 2 anos, a partir de um trabalho de redesenho de processos e dos nossos procedimentos. Então, a gente reviu todos os processos da organização, os nossos regulamentos de compras, contratação e recursos humanos. E nós tivemos acho que já depois de 2 anos, um trabalho razoavelmente bem sucedido, mas uma situação interessante. Nós temos contrato com a prefeitura do município e o nível de informação que a gente consegue tirar hoje desses processos, ou o nível de controle em relação a essas atividades, não condiz, está acima do que a prefeitura quer nas demonstrações de contas. Então, na hora de eu passar isso para o contratante, eu tenho que voltar ao nível anterior de informação. Tem um choque, talvez, cultural em relação ao tipo de informação, mas eu queria saber se é comum, se tem algum outro relato dessa disparidade entre o que a organização aplica em compliance e como ela tem que prestar conta disso depois. Se tem um estranhamento do contratante, se você já viu isso em algum momento. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Já, né? Acho que é mais comum do que a gente imagina, né? Não, eu acho que não por nenhuma questão muito específica, mas eu acho que porque muitas vezes o próprio órgão regulador pede informações diferentes e distintas do que a entidade julga necessário para a gestão, né? Não sei se necessariamente de maior ou de menor compliance, mas muitas vezes acho que são informações diferentes. Há um tempo atrás, a gente tinha a prestação de contas, a gente discutia se a prestação de contas das OS era feita pelo regime de caixa e a contabilidade pelo regime de competência. Então, quer dizer, são duas questões previstas contabilmente, mas a auditoria vai acertar por competência e a visão de fluxo de caixa era uma visão interpretada pelo órgão regulador de olhar as contas dessa forma. Não significa que é mais ou menos compliance, né? Eu acho que é muito mais porque talvez sejam necessidades de informações diferentes. Mas é bastante comum, né? Se você for... eu já tive casos de a gente receber, a gente como auditor, receber uma informação para preencher, se credenciar como fornecedor de uma entidade e, às vezes, numa companhia de grande porte, a gente não tem a mesma tipo de exigência de credenciamento, de se credenciar como prestador de serviço. Então, é bem comum. Fui. Final. Bom, gente, então vamos encerrar. Muito obrigada a todos que vieram, enfim, de outras cidades, outros estados. E eu acho que é uma primeira iniciativa nossa, sim, e que tem que ter continuidade, né? O Plínio estava aqui conversando comigo, que é nosso diretor administrativo da Abraosc, conversando sobre possibilidades de continuidade. Talvez a gente tenha alguns comitês ali temáticos na Abraosc, da gente pegar um desses comitês para dar continuidade a esse assunto do compliance, porque, como eu falei no início, a associação ela tem o intuito de promover o modelo, proteger as organizações, mas também de pressionar, né, para que a gente evolua e se fortaleça. Então, e falo por mim mesma, o Guri, por exemplo, nossa organização, a gente tem diversos documentos soltos, mas eu não posso dizer que a gente tenha nenhuma área de compliance, nem procedimentos que tenham ali, que formem um pacote coerente. Então, estou pressionando a mim mesma também. Acho que a ideia é que a gente continue tratando desse assunto e até mesmo, porque não, cobrando um pouco as organizações e, ao mesmo tempo, ajudando, dando subsídio para que a gente consiga avançar nesses temas que foram apresentados.